Olha, eu já estava com saudade do nosso indefectível quadro, aquele quadro irreverente que a gente batizou de Não Convide para a Mesma Festa. Dessa vez subiram ao ringue dois quadros, dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, e o arranca-rabo foi em função da lei orçamentária. Olha, o Vini, que não perde uma treta, também acompanhou essa e traz os detalhes pra gente aí. Vini, o que aconteceu, meu camarada? Quem é que subiu ao ringue especificamente? Subiram com toga e tudo? Com toga e tudo, Edgar. E o que eu mais gosto dessas discussões acaloradas que eventualmente acontecem entre os ministros do Supremo é que eles não perdem a classe, não perdem a elegância e continuam mantendo ali o Vossa Excelência, não é mesmo, Edgar? Então, este bate-boca aí que você bem disse ocorreu durante o julgamento sobre a flexibilização de regras da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia do coronavírus. Por maioria dos votos, o STF decidiu e referendou a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes para afastar as exigências tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal como da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a criação e extensão de programas públicos destinados ao enfrentamento do coronavírus. O que acontece, Edgar? Esse orçamento é previsto um ano antes, no ano anterior, mas obviamente que pela imprevisibilidade do coronavírus, tanto o governo federal como os estados e os municípios não poderiam prever este orçamento para este ano. Então é uma decisão que vale tanto para o governo federal como para os estados e municípios que decretaram calamidade pública. Foram vencidos os votos do ministro Edson Fachin e também do ministro Marco Aurélio Mello. E aí se deu a discussão quase no final ali do julgamento, Edgar, lembrando que foi um julgamento virtual, o que não impediu aí que esses ânimos se exaltassem, mas o Marco Aurélio não gostou de uma interrupção ali do Alexandre de Moraes durante a sua fala e disse que o ministro gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Vamos ver. Não sei se referendou aí a uma incongruência de duas uma. Ou está prejudicado o objeto guardião, extingue-se o processo sem apreciação da matéria de fundo, ou Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O prejuízo passa para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo, estou falando com a capa sobre os ombros. Nesse momento. Sempre. E quando eu falo a imprensa, não falo em off. Será? Caramba, Vini, me lembrei daqueles telequetes, meu camarada. Lembra que tinha o Fantomas, o Homem-Montanha, e os caras usavam... contra a interrupção também. Os caras usavam umas capas, velho, e os caras de toga ali, que... Olha, aqui tá tenso o clima, hein, Vini? E aí, Edgar, teve que intervir aí o presidente do Supremo, Dias Toffoli, né, para poder botar a bola no chão ali, até porque já estava no final do julgamento, já se tinha decidido sobre essa questão. Agora, talvez, Edgar, ao que tudo indica, essa resposta do Alexandre de Moraes, de que o ministro Marco Aurélio Mello gosta de falar para a imprensa, tem a ver com uma entrevista que o ministro Marco Aurélio Mello deu criticando aquela decisão do Alexandre de Moraes de monocraticamente suspender a nomeação do Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Por isso que ele falou, quando eu falo à imprensa, eu não falo em off, né? Porque, obviamente, foi uma entrevista pública que o Marco Aurélio Mello deu. Agora, só para você ter uma ideia, Edgar, de que esse julgamento ontem virtual do Supremo foi um pouco mais tenso do que o normal, teve um outro momento interessante em que o Dias Toffoli passa a palavra para a ministra Carmen Lúcia e diz assim, olha, as mulheres têm preferência sempre. E Carmen Lúcia responde,
nós queremos outro tipo de igualdade. Eu vou seguir a orientação do presidente da corte e passar a bola para Paulinha, essa mulher elegante que está aqui à minha frente, nesse telão maravilhoso do Morning Show. Paulinha, não foi uma briga que a gente pode chamar de, enfim, de etiqueta. Pois é, Edgar, que deselegante, né? Não sei, mas quando as coisas são televisionadas e públicas e a gente tem aí os egos, né, individuais, pode sair uma coisinha dessa, né? Antes a gente não sabia talvez o nome de todos os ministros do Supremo, a gente pouco entendia a respeito de termos jurídicos, acho que a gente melhorou nesse ponto, né? Tá todo mundo mais familiarizado, mas ao mesmo tempo eles têm essa exposição que acho que, por um lado, é bom, porque traz uma transparência, traz uma intimidade da gente com o que eles decidem e fazem, mas, por outro, também traz esse lidar com a persona pública, com o que disse ou não disse na imprensa, né, com o que quer ou não quer representar. Sim, olha aí, ouvimos aí o conteúdo que o Vini trouxe pra gente, a parte da Paulinha, agora vamos pra análise do Adriles. Adriles, e aí, fazia tempo, hein, que a gente não tinha um arranca-rabo desses aí na Suprema Corte, hein? Eu acho que nunca terminou. Primeiro fazer um breve introito, né, sobre o assunto em pauta, que muita gente tá esquecendo o principal, que não é exatamente um assunto polêmico, né, mas é o cuidado com o aumento dos gastos públicos em uma política provisória. O Milton Friedman falava com muita razão que nada mais eterno que uma política provisória de Estado. A gente está vivendo um momento de pandemia, de crise, mas é muito bom e muito salutar ter cuidado com o excesso de gastos públicos, que a gente tem que lembrar que gastos públicos é gasto do contribuinte, gasto das pessoas que pagam impostos e depois não vão ter seus serviços retornados à maneira, principalmente quando elas estão sem a possibilidade de produção e de emprego, né? Tipo cartão corporativo, assim? Isso pode colapsar totalmente a economia e as vidas, mais uma vez, doutor Jean. Mas assim, eu acho que, e não sendo um assunto de tão polêmica assim, o que fica ressalvado aí é a vaidade e a soberba dos ministros, né? Da interrupção, da minha fala, eu estou sobre capa. O Marco Aurélio, sobretudo, me incomoda, sobretudo a grosseria dele. E aí eu explico, quando alguém fala que o Bolsonaro é grosseiro, vulgar, e ele é direto, o diplomático pode ser extremamente invasivo, grosseiro e indelicado. Eu lembro daquela famosa reprimenda que o Marco Aurélio deu a uma advogada que chamou ele de você. Olha o respeito à liturgia do cargo, ou seja, a humilhando, a expondo. E eu não tenho nenhum problema com a vaidade. Eu acho que até Cristo crucificado na cruz tinha vaidade de saber, eu sou filho de Deus, ou ovelhas desgarradas, eu estou salvando vocês. A vaidade, quando acompanhada de um trabalho efetivo e digno, ela é até legítima, ou seja, a vaidade de um trabalho bom que você fez em prol da humanidade. Aí eu pergunto a você, meu caro ouvinte, será que o STF está trabalhando bastante bem quando ele solta bandidos condenados em segunda instância, quando ele congela movimentações financeiras graças a parentes ou amigos dos próprios ministros, quando ele faz chicana com vídeos de reuniões privadas e outras coisas assim? Eu acho que está sobrando vaidade exacerbada e agressiva nos nossos queridos ministros e falta absolutamente uma competência. Essa é a pior percepção, pior visão de um STF em todos os tempos. Olha lá, mas assim, a gente fala, né, da questão deles ali se exacerbarem na fala, tudo, da vaidade, isso é inerente ao ser humano, né? Porque isso não haveria de acontecer na Suprema Corte do país, né? Alguns têm mais. Togados ou não, as pessoas vão divergir e vão defender com certa veemência os seus pontos de vista ali, né? É claro que isso acontece também e a gente fico pensando em vários arranca-rabos que a gente já teve nesse programa ao longo da história, minha gente, e fico até me sentindo aliviado, né? Porque vaidade, tudo é vaidade, Edgar. Se isso acontece até no STF, gente, o que não dizer neste programinha de rádio que eu gosto de falar, né? Em defesa própria, que eu sou o mais humilde dos seres, mais que Madre Teresa de Calcutá e Francisco de Assis. Você é o mais vaidoso de todos. Pois é, mas isso é um paradoxo que eu tô te dizendo, meu menino. Até na humildade a gente pode ser vaidoso. É terrível. Um vício, uma virtude pode virar um vício de maneira perfeita. Eu sou o mais humilde de todos. Edgar. Fala, Vini. O Supremo tem mostrado que até ações constitucionais previstas na Constituição causam várias interpretações. Tem margem aí para tudo. Imagine uma questão como essa, uma imprevisibilidade como essa, que é a relação ao coronavírus, né? Pois é.